Hoje nós iremos meditar o Evangelho de São João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham uma vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de Deus hoje vem nos falar: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Deus, que é Deus, desceu aqui na terra por cada um de nós. Jesus, ele se fez o Verbo encarnado aqui. E olha como o Senhor, ele é humilde. Até porque o Senhor não poderia se contradizer. Foi uma humildade muito grande, um esvaziamento muito grande do Senhor, de ter descido aqui à terra, por cada um de nós. E pela humildade que o Senhor teve. Porque o inimigo de Deus foi soberbo. Não quis obedecer a um Verbo encarnado, a um homem como nós. E é por isso que ele caiu, pelo orgulho, pela soberba. E Jesus não, muito humilde. Ele veio aqui a essa terra fazer o bem a cada um. E aqui diz o seguinte: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Moisés, ali, muitas pessoas tinham sido picadas pela serpente. E muitas daquelas pessoas iam morrer. A maior parte, a maioria, já estavam predestinadas a morrer. E Moisés, ele levanta a serpente. E quem olhasse para aquela serpente não iria morrer. E da mesma forma, cada um de nós, que diz assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. O Senhor morreu numa cruz por nós. E hoje a gente celebra a exaltação da Santa Cruz. A Santa Cruz não é um sinal de derrota, não. Muito pelo contrário, é um sinal de vitória. Porque ali nós fomos salvos. E o Senhor, ele não merecia ter passado por tudo aquilo, mas ele passou por cada um de nós. E olha como Deus, ele nos amou. Ele nos poupou de todo esse sofrimento. Mas por que Deus nos poupou? E aqui diz: para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Jesus, ele veio nos salvar porque nós estávamos predestinados às trevas e Jesus veio ser essa luz. E nós, através de Jesus, hoje temos a salvação. Porque diz: para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Nós podemos sim ser condenados, mas isso depende de cada um de nós. Isso depende da nossa escolha. E nós temos de escolher o lado certo. E aqui diz o seguinte: pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Futuxin, ele diz que o anticristo é o anticruz, porque o Senhor, ele passou tudo aquilo na cruz, até mesmo sem merecer. E muitas pessoas hoje não querem passar pela cruz. Muitas pessoas hoje querem viver um evangelho, aquele evangelho sem cruz, aquele evangelho onde eu posso viver da maneira que eu quero, porque Deus me ama. Aqui diz: pois Deus amou tanto o mundo. O Senhor, ele tem um amor muito grande por cada um de nós. E ele fez isso por nós. Mas o Senhor, ele quer de nós também renúncia. Nós temos de fazer isso pelo Senhor. Até porque aonde tem amor, tem verdade. E o Senhor, ele nos mostra essa verdade pela sua palavra. E nós temos de querer segui-la. E aqui diz o seguinte: para que não morra todo o que nele crê. Frejus diz que muitas pessoas têm uma visão errada do que é crer. Crer não é um sentimento. Não é aquele sentimento que a gente sente. Não, não é isso. Crer também não é um pensamento positivo. Porque muitos têm um pensamento positivo: ai, que vai dar certo, que eu tenho fé que vai dar certo. Não, isso não é crer. O Frejus diz que crer é o quê? É quando eu quero seguir, quando eu acredito naquilo que o Senhor ensina e que eu quero mudar de vida. Que eu quero mudar de vida pelo Senhor, pelo próprio Deus. E muitas pessoas têm uma visão errada de crer. E o Frei Justo vem nos explicar isso. E aqui diz mais o seguinte: de fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Jesus, ele não veio condenar. Deus não mandou Jesus vir e olhar os erros da gente. Não, muito pelo contrário. Mas o que é que Jesus sempre fez? Ele abraçou o pecador. Mas o que é que o Senhor pediu sempre dos pecadores? Que largassem o pecado.
que mudasse de vida. E aqui diz, mas para que o mundo seja salvo por ele. Nós fomos salvos pelo Senhor. Nós temos de ser gratos por isso. E que a gente não tenha uma visão errada de que crer é somente acreditar. Porque acreditar em Deus, até o inimigo dele acredita. Então que a gente não venha pensar dessa forma. E que a gente venha aceitar as nossas cruzes. Porque a nossa cruz nos santifica. Muitas das vezes aquilo que está nos ferindo é aquilo que vai nos salvar. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.